único tiro ecoou através das vastas planícies do Wyoming, enquanto Nora O'Connell fugia através da escuridão, seu coração batendo como uma debandada de cavalos selvagens contra suas costelas. Ela havia suportado a crueldade de seu irmão por anos. Mas esta noite, enquanto eles a seguravam, enquanto ela gritava por misericórdia, algo dentro dela havia finalmente se estilhaçado como vidro sob um salto de bota. O ano era 1878, e o território de Medicine Bow, Wyoming, ainda era um assentamento rústico esculpido da natureza selvagem. Aos 22, Nora havia passado sua vida inteira na sombra de seus 3 irmãos que haviam tomado o controle do rancho da família após as mortes de seus pais 5 anos antes. O que havia sido uma vez sutil ressentimento de seus irmãos havia crescido em algo escuro e retorcido, culminando em sua tentativa de forçá-la a casamento com o rancheiro idoso e rico que cobiçava sua terra. Nora correu cegamente pela noite de luar, seu vestido rasgado prendendo-se no arbusto de sálvia. Os irmãos haviam cansado de sua resistência, e esta noite eles haviam decidido quebrar seu espírito de uma vez por todas. Eles a haviam segurado, a estapeado quando ela recusou concordar com o casamento, e estavam prestes a fazer pior quando ela conseguiu se soltar, agarrando a velha pistola de seu pai em sua saída. Suas pernas ardiam enquanto ela avançava, incerta para onde estava indo, mas sabendo que nunca poderia retornar. A pistola pendia pesada em sua mão. Um único tiro disparado para o céu como um aviso quando ela havia escapado pela primeira vez. Agora ela não tinha nada além de 5 balas e as roupas em suas costas. Milhas de distância, Mason O'Brien sentava-se junto à sua fogueira em uma encosta com vista para Medicine Bow. O cowboy de 28 anos havia estado à deriva por 3 anos, desde que deixou o Texas, pegando trabalho onde podia encontrá-lo e evitando criar raízes. Seu chapéu desgastado repousava ao lado dele enquanto ele bebia café e considerava suas opções. A condução de gado em que ele havia trabalhado terminou ontem, e amanhã ele precisaria decidir se assinaria em um dos ranchos locais ou seguiria em frente. O tiro distante cortou seus pensamentos como uma faca. Mason ouviu atentamente. Anos de vida na fronteira tendo-lhe ensinado a distinguir entre os sons de celebração, caça e problemas. Este tiro carregava o eco distintivo de desespero. Deixando de lado seu café, Mason levantou-se e escaneou a escuridão. A maioria dos homens cuidaria de seus próprios negócios, mas algo sobre aquele tiro solitário o chamou. Ele apagou seu fogo, pegou seu equipamento e montou em seu cavalo, um palamino robusto chamado Chance. "O que você diz de darmos uma olhada, garoto?" Ele murmurou, acariciando o pescoço do cavalo antes de impeli-lo pela encosta em direção à fonte do som. Nora tropeçou através de um pequeno riacho, a água fria chocando seus pés descalços enquanto ela esperava lá através. Ela podia ouvir as vozes de seu irmão na distância, chamando seu nome com promessas de que as coisas seriam diferentes se ela retornasse. Mentiras, todas elas. Não haveria misericórdia se eles a pegassem agora. Ela pressionou em frente, embora sua força estivesse desvanecendo. A noite de primavera era fria, e seu vestido molhado agarrava-se às suas pernas. Ela não sabia quanto mais longe poderia ir antes de colapsar de exaustão. O som de batidas de cascos se aproximando a encheu com renovado terror. Eles já haviam montado seus cavalos? Abaixando-se atrás de uma grande rocha, Nora ergueu a pistola com mãos trêmulas. Ela nunca havia atirado em um homem antes, mas esta noite ela estava preparada para fazer o que fosse necessário para permanecer livre. Mason diminuiu Chance para uma caminhada enquanto eles se aproximavam do riacho. Algo havia chamado sua atenção. Pegadas levando para água, frescas. Seguindo seus instintos, ele cruzou o riacho e escaneou a área cuidadosamente. "Olá", ele chamou suavemente. "Eu não quero fazer mal." De trás da rocha, a respiração de Nora prendeu-se. A voz não era familiar, não uma de seus irmãos.
Ainda assim, ela permaneceu escondida, a pistola pronta. Ouvi um tiro. Mason continuou, desmontando, mas mantendo sua distância. Se você está em apuros, eu posso ajudar. Silêncio estendeu-se entre eles até que finalmente Nora falou. Como eu sei que posso confiar em você? Sua voz era de gritar mais cedo. Mason ficou onde ele estava, não fazendo movimentos bruscos. Você não, mas eu lhe dou minha palavra como um homem de que não pretendo fazer mal. Eu sou apenas um cowboy de passagem. Após um momento de hesitação, Nora apareceu ao redor da rocha. O luar revelou um homem alto com ombros largos parado ao lado de um cavalo palamino. Suas mãos estavam visíveis, vazias de armas. Meus irmãos, ela disse, as palavras prendendo-se em sua garganta. Eles estão atrás de mim. Mason assentiu lentamente. Então devemos continuar nos movendo. Você pode cavalgar comigo ou por conta própria, mas de qualquer forma, precisamos colocar distância entre você e eles. O som de vozes distantes tomou a decisão por ela. Nora saiu ainda segurando a pistola. Eu cavalgarei com você, mas estou mantendo isso. Justo o suficiente, Mason respondeu, respeitando sua cautela. Ele ofereceu sua mão para ajudá-la a montar, que ela pegou após um momento de hesitação. Uma vez que ela estava acomodada, ele montou atrás dela, cuidadoso para manter uma distância respeitosa, apesar da cela compartilhada. Eu sou Mason O'Brien, ele disse enquanto eles começavam a se mover. Nora O'Connell, ela respondeu, seu corpo tenso. Bem, senhorita O'Connell, vamos encontrar um lugar seguro. Eles cavalgaram em silêncio por quase uma hora, seguindo trilhas de caça que serpenteavam pelas colinas. Nora permaneceu vigilante, ocasionalmente olhando para trás sobre o ombro de Mason, mas não havia sinal de perseguição. O movimento rítmico do cavalo e o calor de outro ser humano gradualmente aliviaram um pouco de seu pânico. Embora ela mantivesse a pistola pronta, Mason os guiou para um pequeno cânion escondido onde uma nascente natural borbulhava da rocha. Podemos descansar aqui até de manhã, ele disse enquanto desmontava e oferecia sua mão para ajudá-la a descer. Nora a pegou cautelosamente, estremecendo enquanto seus pés tocavam o chão. No luar, Mason podia ver os cortes e hematomas que marcavam seus tornozelos e pés descalços. Você está ferida, ele observou, sua voz neutra. Eu ficarei bem, ela insistiu, embora ela balançasse ligeiramente de exaustão. Mason assentiu, não forçando a questão. Eu tenho alguns suprimentos, comida, água e um cobertor extra. Você deveria comer algo. Enquanto ele cuidava de seu cavalo, Nora afundou-se contra uma rocha, os eventos da noite caindo sobre ela como uma onda. Ela nunca havia estado sozinha assim, nunca desafiado seus irmãos tão completamente. A realidade de sua situação, sem teto, com nada além de uma pistola, e as roupas em suas costas ameaçava dominá-la. Mason retornou com um cobertor, uma cantina e um pouco de carne seca. Ele os ofereceu a ela sem comentário. Então moveu-se para juntar lenha para uma pequena fogueira. Deveríamos arriscar um fogo? Nora perguntou, envolvendo o cobertor ao redor de seus ombros. Estamos bem escondidos aqui, Mason respondeu. E você precisa de calor. Além disso, seus irmãos seriam tolos para rastrear no escuro. Enquanto as chamas lançavam sombras dançantes pelas paredes do canyon, Nora estudou o cowboy que havia vindo em seu auxílio. Seu rosto estava marcado pelo sol e vento, com uma mandíbula forte parcialmente coberta por uma barba curta. Seus olhos eram afiados e observadores, absorvendo detalhes sem julgamento. Por que você me ajudou? Ela perguntou de repente. Mason cutucou o fogo com um graveto. Ouvi um tiro. Ouvi um grito. Algumas coisas um homem não pode ignorar. Ele olhou para ela. Você quer me dizer o que aconteceu? Nora olhou para as chamas. Meus irmãos querem que eu case com Calvin Rudd. Ele é um rancheiro com mais dinheiro do que juízo e mais terra do que coração.
Ele ofereceu comprar nosso rancho em dificuldades por um bom preço se eu vier com o negócio. Sua voz ficou amarga, como se eu fosse apenas mais uma cabeça de gado a ser negociada. E esta noite, eles decidiram que haviam terminado de perguntar. Ela puxou o cobertor mais apertado. Eles me seguraram. Disseram que quebrariam meu espírito se necessário, mas eu iria concordar com o casamento de uma forma ou de outra. Sua voz rachou. Eu escapei, agarrei a pistola de meu pai e corri. A expressão de Mason escureceu, mas sua voz permaneceu firme. Quantos irmãos? 3. Daniel, Edward e Joseph. Eles assumiram depois que nossos pais morreram de febre 5 anos atrás. E eles provavelmente ainda estão procurando por você. Nora assentiu. Eles não desistirão facilmente. Muito dinheiro em jogo. Ela olhou para ele diretamente. Eu não posso voltar. Eu não vou. Então você não vai. Mason disse simplesmente. Descanse um pouco. Eu ficarei de guarda. Apesar de sua intenção de ficar acordada, a exaustão logo tomou Nora. A última coisa que ela se lembrava era Mason sentado em frente ao fogo, seu rifle sobre seus joelhos, seus olhos alertas enquanto ele escaneava a escuridão além de seu pequeno refúgio. A manhã veio com dura clareza. Nora acordou com um sobressalto, momentaneamente desorientada, até que os eventos da noite anterior inundaram de volta. Mason já estava de pé cuidando de seu cavalo e preparando um café da manhã simples de café e bolacha dura. Seus pés precisam de cuidados, ele disse, acenando em direção a seus tornozelos e solas feridas. Eu tenho alguma pomada que pode ajudar. Nora examinou seus pés à luz do dia, fazendo uma careta para os cortes e inchaço. Obrigada, ela disse baixinho, aceitando a pequena lata que ele ofereceu. Enquanto ela aplicava a pomada, Mason delineou suas opções. Medicine Bow é muito perigoso. Seus irmãos estarão observando. Poderíamos ir para Laramie ou Cheyenne. Encontrar para você passagem segura em um trem para o leste. Leste para o quê? Nora perguntou. Eu não tenho família, nem dinheiro, nem perspectivas. Mason considerou isso. Eu conheço algumas pessoas no Colorado. Boas pessoas que podem ajudar até você decidir o que você quer. Nora o estudou, ainda cansada, mas grata. Por que você está fazendo isso, Omaha? Você não me conhece. Digamos apenas que eu vi o que acontece quando boas pessoas olham para o outro lado. Ele encontrou seu olhar firmemente. Ninguém merece o que seus irmãos tentam fazer. Além disso, eu estava indo para o sul de qualquer maneira. Após desmontar o acampamento, eles partiram, mantendo-se fora das trilhas principais. Mason era um rastreador habilidoso e sabia como se mover sem deixar sinais óbvios. Nora cavalgava atrás dele agora, segurando-se em sua cintura, enquanto Chance navegava pelo terreno acidentado. Por volta do meio-dia, eles pararam em um bosque de álamos para descansar o cavalo. Enquanto Mason reabastecia suas cantinas de um pequeno riacho, Nora avistou movimento em uma crista distante. Mason, ela sussurrou urgentemente, apontando. 3 cavaleiros estavam silhuetados contra o céu, escaneando a paisagem abaixo. Mesmo a esta distância, Nora reconheceu as posturas de seu irmão. Eles devem ter pego nossa trilha, Mason disse, sua voz calma, apesar do perigo. Precisamos nos mover, mas cuidadosamente. Eles montaram rapidamente, com Mason guiando Chance para um denso arbusto que oferecia cobertura enquanto eles consideravam suas opções. O assentamento mais próximo era uma pequena cidade mineira chamada Silver Creek, a cerca de 15 milhas a sudeste. Mas alcançá-la significava cruzar campo aberto onde eles seriam visíveis por milhas. Poderíamos esperar até o anoitecer, Nora sugeriu. Mason balançou a cabeça. Eles conhecem estas terras melhor do que eu. Nossa melhor chance é encontrar um lugar para resistir se necessário. Ele estudou o terreno. Há uma velha cabana de caçador a cerca de 5 milhas daqui. Não muito, mas tem paredes e uma porta. Eles partiram a trote, mantendo-se em terreno mais baixo sempre que possível. A ansiedade de Nora crescia a cada minuto que passava, suas mãos apertando a camisa de Mason firmemente.
Ela nunca havia imaginado desafiar seus irmãos assim. Nunca pensou que seria caçada por sua própria família. A cabana apareceu, como Mason havia descrito, pouco mais do que um abrigo de um cômodo com um telhado cedendo e uma porta que pendia torta em dobradiças de couro. Mas tinha paredes de toras grossas e uma posição defensável com uma vista clara das aproximações. Não é muito, Mason disse enquanto eles desmontavam, mas servirá. Dentro, a cabana estava empoeirada, mas intacta. Uma mesa rústica, uma estrutura de cama com um colchão podre e uma lareira de pedra eram os únicos móveis. Mason imediatamente começou a avaliar a situação deles, verificando seu rifle e as poucas balas extras que ele carregava. "Quão boa você é com essa pistola?" ele perguntou, acenando em direção à arma ainda agarrada na mão de Nora. "Meu pai me ensinou a atirar", ela respondeu, "mas eu nunca atirei em uma pessoa." A expressão de Mason era sombria. "Vamos torcer para que você não tenha que começar agora." Ele moveu-se para a única janela, escaneando o horizonte. "Seus irmãos, eles recuarão se confrontados?" Nora considerou a pergunta. "Daniel talvez. Ele é o mais jovem e sempre foi mais facilmente influenciado. Edward segue a liderança de Joseph e Joseph." Ela balançou a cabeça. "Joseph não vai parar. Ele vê o rancho como seu direito de primogenitura e ele precisa do dinheiro de Rouge para mantê-lo." O som de cavalo se aproximando interrompeu a conversa deles. Mason fez um sinal para Nora ficar para trás enquanto ele se posicionava ao lado da janela. Rifle pronto, mas não visível de fora. 3 cavaleiros se aproximaram lentamente, espalhando-se enquanto se aproximavam da cabana. Joseph, o mais velho, aos 30, liderou o caminho. Seu rosto estava marcado por linhas duras, seu rifle descansando casualmente sobre sua cela. "Nora", ele chamou. "Saia, irmã. Essa tolice já durou o suficiente." Mason olhou para Nora, que havia se encostado na parede, seu rosto pálido mas determinado. "Fique aqui", ele sussurrou. Então saiu, rifle mantido baixo, mas pronto. Joseph puxou seu cavalo, os olhos se estreitando na figura inesperada. Seus irmãos o flanqueavam, Edward parecendo desconfortável, enquanto até a expressão de Daniel mostrava preocupação. "Isso não lhe diz respeito, estranho", Joseph disse friamente. "Estamos procurando nossa irmã. Negócio de família." A postura de Mason permaneceu relaxada, mas seus olhos eram afiados. "A dama deixou bem claro que não quer ir com você. Eu respeito a escolha de uma mulher." O riso de Joseph foi áspero. "Dama, você está defendendo uma garota histérica que não sabe o que é bom para ela ou para nossa família." Sua mão apertou seu rifle. "Afaste-se. Não posso fazer isso", Mason respondeu uniformemente. "A senhorita O'Connell pediu minha ajuda e ela a tem." Edward se mexeu em sua cela. "Joseph, talvez devêssemos calar a boca." Joseph retrucou. "Ela está voltando para casa de uma forma ou de outra." Seu olhar retornou a Mason. "Eu não sei quem você é, senhor, mas você está interferindo nos negócios dos O'Connell. Isso não é saudável." A tensão estendeu-se entre eles. Uma corda de arco puxada muito apertada. Mason sabia que estava em menor número, mas ele também reconheceu a hesitação nas posturas do irmão mais jovem. Eles não eram assassinos, ainda não. "De qualquer forma, sua irmã me contou o que vocês tentaram fazer na noite passada", Mason disse, sua voz alcançando todos os 3 homens, segurando-a, tentando forçá-la a casamento. "De onde eu venho, homens que tratam mulheres que pesam respondem por isso." O rosto de Joseph escureceu de raiva. "Você não tem ideia do que está falando. Nosso rancho está morrendo. O casamento o salvaria. Salvaria a todos nós. Não a todos nós." A voz de Nora ressoou enquanto ela entrava pela porta. A pistola de seu pai firme em suas mãos. "Apenas você e seu orgulho, Joseph." A visão de sua irmã, machucada mas desafiadora,
fez Joseph recuar ligeiramente. Você é ingrata. Eu amo aquele rancho também. Nora interrompeu. Eu teria trabalhado ao seu lado para salvá-lo, mas você nunca me viu como uma igual, apenas propriedade a ser negociada. Daniel, o irmão mais jovem, aos 24, parecia envergonhado. Nora, sinto muito pela noite passada. As coisas saíram do controle. Fora do controle, a voz de Nora subiu. Você me segurou enquanto Joseph me estapeava. Você assistiu enquanto ele ameaçava pior. Como isso está fora do controle? A acusação pairava no ar, condenatória em sua simplicidade. Edward desviou o olhar, incapaz de encontrar o olhar de sua irmã, enquanto o rosto de Daniel corou de vergonha. Mason manteve seu foco em Joseph, reconhecendo-o como a verdadeira ameaça. O irmão mais velho, O'Connell, estava fervendo, seus nós dos dedos brancos em seu rifle. Você virou meus próprios irmãos contra mim, Joseph rosnou, sempre manipulando, sempre se fazendo de vítima. Ninguém está manipulando ninguém, Mason disse calmamente. Ela contou seu lado, e eu acredito nela. Agora você tem uma escolha. Cavalgue para longe e a deixe em paz, ou force isso e veja como termina. Por um momento pareceu que Joseph poderia escolher a violência. Seu dedo estremeceu perto do gatilho de seu rifle, seu rosto contorcido de raiva. Mas então Edward colocou uma mão restritiva em seu braço. Joseph, basta, Edward disse baixinho. Olhe para ela. Olhe para o que fizemos. As palavras pareceram penetrar a raiva de Joseph. Pela primeira vez, ele realmente olhou para sua irmã, os hematomas em seu rosto, o vestido rasgado, o medo e a determinação em seus olhos. Algo mudou em sua expressão. Não exatamente remorso, mas talvez reconhecimento. O rancho falhará sem o dinheiro de Rutledge, ele disse finalmente. Então deixe-o falhar, Nora respondeu. Eu não sacrificarei minha vida para salvá-lo. Um silêncio tenso seguiu, quebrado apenas pelo som do vento através da grama da pradaria. Finalmente Joseph abaixou seu rifle. Você está cometendo um erro, ele disse, mas a luta havia saído de sua voz. Talvez, Nora reconheceu, mas é meu erro para cometer. Joseph cuspiu no chão, então virou seu cavalo. Vamos, ele disse a seus irmãos. Ela fez sua escolha. Edward hesitou. Nora, sinto muito, verdadeiramente. Daniel parecia que queria dizer mais, mas o comando afiado de Joseph o fez virar seu cavalo relutantemente. Os três irmãos cavalgaram para longe. Joseph sem olhar para trás, os outros lançando olhares demorados por cima de seus ombros. Somente quando eles eram pequenas figuras no horizonte, Mason abaixou seu rifle. Ao lado dele, as mãos de Nora finalmente começaram a tremer, a pistola caindo em direção ao chão. Eles realmente se foram, ela sussurrou, descrença e alívio misturando-se em sua voz. Mason gentilmente pegou a pistola de seus dedos trêmulos. Por enquanto, ele disse honestamente. Joseph pode retornar assim que seu orgulho curar. Mas eu acho que seus outros irmãos podem estar tendo segundos pensamentos. Nora assentiu, a exaustão de repente a invadindo. O confronto havia drenado a pouca força que ela tinha restado após o calvário da noite anterior. O que acontece agora? Ela perguntou, olhando para Mason. Ele considerou a pergunta cuidadosamente. Isso depende de você, senhorita O'Connell. Poderíamos ainda ir para o Colorado como planejado. Ou ele hesitou. Ou ela o incitou, ou eu sei de um pequeno rancho à venda perto de Silver Creek. O proprietário está envelhecendo. Quer se mudar para o leste para viver com sua filha. Não é nada chique, mas a terra é boa. Eu mesmo tenho considerado isso. Nora olhou para ele com surpresa. Você ficaria no Wyoming? Mason encolheu os ombros, um toque de cor tocando suas bochechas. Tenho estado à deriva há muito tempo. Talvez seja a hora de criar algumas raízes. Seus olhos encontraram os dela. E talvez você considerasse ficar também. Não comigo, ele acrescentou rapidamente. Mas por perto, Silver Creek poderia usar uma mulher de sua coragem.
A oferta foi inesperada, e Nora se viu considerando-a seriamente. Ela nunca havia imaginado uma vida além do rancho O'Connell. Nunca lhe havia sido dada a liberdade de escolher seu próprio caminho. Eu não tenho dinheiro, ela o lembrou. O rancho precisa de trabalho, Mason respondeu. Eu poderia usar uma parceira que conheça gado e não tenha medo de trabalho duro. Você ganharia sua parte. Um arranjo de negócios, não caridade. Nora apreciou a distinção. Ainda assim, ela hesitou. Por que você faria isso por uma estranha? A expressão de Mason suavizou ligeiramente. Talvez eu esteja cansado de ser um estranho eu mesmo. Ele olhou para a vasta paisagem do Wyoming. Além disso, aprendi a confiar em meus instintos. Eles estão me dizendo que você é alguém que vale a pena conhecer melhor, senhorita O'Connell. A simples honestidade de suas palavras tocou algo em Nora. Pela primeira vez desde a morte de seus pais, alguém a estava vendo, verdadeiramente a vendo como uma pessoa de valor. Eu acho, ela disse lentamente, que depois de tudo o que passamos, você poderia me chamar de Nora. Um sorriso tocou os olhos de Mason. Nora seja. Então eles passaram aquela noite na cabana do caçador com Mason, insistindo em dormir do lado de fora para vigiar apesar dos protestos de Nora. Pela manhã, ainda não havia sinal dos irmãos O'Connell, mas nenhum deles esperava um retorno imediato. O orgulho de Joseph havia sido ferido, e esse tipo de lesão infeccionava antes de atacar. A jornada para Silver Creek levou a maior parte do dia, com Chance carregando ambos a um passo constante. A pequena cidade mineira apareceu no final da tarde. Uma coleção de edifícios de madeira aninhados em um vale com as montanhas subindo atrás dela. Não é muito, Mason admitiu enquanto eles se aproximavam. Cerca de 300 almas, principalmente mineiros e as pessoas que os fornecem. Para Nora, que raramente havia deixado o rancho O'Connell, a cidade parecia agitada e cheia de possibilidades. Enquanto eles cavalgavam pela rua principal, olhares curiosos os seguiam. Um cowboy estranho e uma mulher em um vestido rasgado compartilhando um cavalo. Mason os guiou para o único hotel da cidade, uma estrutura de madeira de 2 andares com pintura descascada, mas janelas limpas. Espere aqui, ele disse, ajudando Nora a desmontar. Vou garantir quartos para nós. Nora ficou ao lado de Chance, consciente de sua aparência desgrenhada enquanto pessoas da cidade passavam. Uma mulher do outro lado da rua a estava observando com interesse particular. Uma mulher alta e digna em seus 50 anos, com cabelo preto com fios prateados. Quando Mason retornou, ele acenou em direção à mulher. Essa é a senhora Porter, a costureira da cidade e guardiã não oficial da propriedade. Parece que você chamou a atenção dela. Antes que Nora pudesse responder, a mulher cruzou a rua com passadas determinadas. De perto, o seu rosto era gentil, apesar de sua postura severa. Jovem senhora, a senhora Porter disse, dirigindo-se a Nora diretamente. Parece que você teve alguns problemas. Nora se endireitou, indisposta a ser matizada. Eu tive uma jornada difícil, senhora, mas estou bem. Os olhos da senhora Porter absorveram os hematomas, o vestido rasgado e a determinação da mandíbula de Nora. Algo como aprovação cintilou em sua expressão. Tenho certeza que sim, ela disse. No entanto, acho que podemos encontrar algo mais adequado para você vestir. Minha loja é logo abaixo na rua, e eu tenho vários vestidos prontos que podem servir até que possamos criar algo apropriado. A oferta foi feita sem condescendência, de uma mulher prática para outra. Nora olhou para Mason, que assentiu encorajadoramente. Isso é muito gentil, Nora disse. Eu apreciaria, Sra. Porter. Martha, por favor. A costureira virou-se para Mason. Sr. O'Brien, presumo que você visitará o Sr. Holloway sobre o lugar Anderson. Mason pareceu surpreso. Notícias viajam rápido. Martha Porter sorriu ligeiramente. Em uma cidade deste tamanho, Sr. O'Brien, as notícias não viajam. Elas chegam antes de você. Eu cuidarei de sua companheira enquanto você conduz seus negócios.
E assim Nora se viu na loja de Martha Porter, sendo ajustada para um vestido azul simples, mas bem feito, enquanto a mulher mais velha taticamente evitava fazer perguntas diretas sobre suas circunstâncias. Silver Creek é uma pequena comunidade, Martha disse, enquanto ela alfinetava a barra do vestido. Mas nós cuidamos dos nossos. O que quer que a tenha trazido aqui, você descobrirá que a maioria das pessoas cuida de seus modos e de seus próprios negócios. Eu aprecio isso, Nora respondeu. Eu estou esperando fazer um novo começo. Martha assentiu aprovadoramente. Tão bom lugar quanto qualquer outro para isso. Precisamos de mais mulheres de substância aqui. Muitos homens com muito pouca civilização entre eles. Quando Mason chegou à loja, Nora estava transformada. O novo vestido lhe caía bem, e Martha a havia ajudado a lavar e arrumar seu cabelo. Os hematomas em seu rosto não podiam ser escondidos, mas eles não a definiam mais. Mason parou na porta, chapéu na mão, claramente impressionado pela mudança. Senhorita O'Connell, ele disse, lembrando-se da formalidade na presença de Martha. Você parece restaurada. Nora sentiu-se corar sob seu olhar. A senhora Porter tem sido muito gentil. Gentileza teve pouco a ver com isso, Martha interveio. A garota tem graça natural. O vestido meramente a reconhece. Ela se virou para Mason. Suponho que você garantiu hospedagem. Sim, senhora. 2 quartos no hotel e o Sr. Holloway concordou em nos mostrar o Rancho Anderson amanhã. Martha assentiu aprovadoramente. Bom, agora sugiro que ambos descansem adequadamente. Vocês parecem que cavalgaram pelo inferno para chegar aqui. Seu olhar direto suavizou-se ligeiramente. Bem-vinda a Silver Creek, senhorita O'Connell. Acho que você vai gostar. Após agradecer a Martha e acertar a conta, que Mason insistiu em pagar apesar dos protestos de Nora, eles caminharam para o hotel. A cidade estava acalmando enquanto o sol se punha com mineiros retornando de suas jazidas e lojistas fechando para o dia. O Sr. Holloway parece um homem justo, Mason disse enquanto eles caminhavam. Ele está pedindo um preço razoável para o lugar Anderson, 300 acres, uma pequena casa, celeiro, e cerca de 40 cabeças de gado, nada chique, mas boa água e pastagem decente. E você está realmente considerando isso? Nora perguntou. Se estabelecendo aqui? Mason assentiu, sua expressão pensativa. Tenho me mudado por muito tempo. Um homem se cansa de não ter um lugar para chamar de seu. Ele olhou para ela. E você? Ainda pensando no Colorado, Nora considerou a pergunta seriamente. Eu mal conheço este lugar, mas ela olhou ao redor da cidade, as montanhas se erguendo além dela. Há algo sobre isso que parece possível. Ela encontrou seu olhar. Eu gostaria de ver este rancho amanhã se estiver tudo bem. O sorriso que cruzou o rosto de Mason fez algo tremeluzir no peito de Nora. Eu estava esperando que você dissesse isso. Eles alcançaram o hotel onde o proprietário, um homem calvo chamado Sr. Jenkins, os mostrou a seus quartos simples, mas limpos, com camas de verdade que pareciam o paraíso após a noite anterior na cabana do caçador. Jantar servido até às 8, o Sr. Jenkins os informou. Nada chique, mas a Sra. Jenkins tem uma boa mão com ensopado. Depois que ele saiu, Mason virou-se para Nora. Estarei ao lado se precisar de algo. Tente descansar. Amanhã será um dia cheio. Nora assentiu, de repente consciente de quão exausta ela realmente estava. Mason, ela disse enquanto ele se virava para sair. Obrigada por tudo. Ele inclinou seu chapéu, um gesto que de alguma forma transmitiu tanto respeito quanto calor. Durma bem, Nora. Sozinha em seu quarto, Nora sentou-se na beira da cama, oprimida por quanto sua vida havia mudado em menos de 2 dias. Ela havia deixado tudo o que conhecia, desafiado seus irmãos e viajado com um estranho para uma cidade onde ninguém sabia seu nome. Isso deveria tê-la aterrorizado, esta completa reviravolta. Mas em vez disso ela sentiu um crescente senso de possibilidade. Pela primeira vez em sua vida, o futuro estava não escrito, e ela segurava a caneta.
A manhã seguinte amanheceu clara e brilhante. Após um café da manhã simples na sala de jantar do hotel, Mason e Nora encontraram o Sr. Holloway, o banqueiro e advogado da cidade que os levaria para ver o rancho Anderson. O velho Bill Anderson foi um dos primeiros colonos nestas partes. Holloway explicou enquanto eles andavam em sua carroça. Construiu aquele lugar com suas próprias mãos lá em 59. Criou 3 meninos lá, todos foram para a Califórnia agora. Sua esposa faleceu 2 invernos atrás, e ele tem lutado para manter as coisas funcionando desde então. A estrada serpenteava por colinas ondulantes cobertas de grama primaveril, ocasionalmente passando por pequenas propriedades ou jazidas de mineração. Depois de cerca de 1 hora, eles alcançaram o topo de uma elevação, e o rancho Anderson apareceu abaixo. Era modesto, mas bem situado um pequeno vale com um riacho claro correndo através dele, protegido em 3 lados por encostas suaves. A casa era uma estrutura simples de 2 andares de toras desgastadas com uma chaminé de pedra. Um celeiro e vários edifícios anexos estavam próximos, e na distância, o gado pastava nas encostas. Não chique, Holloway disse, mas sólido. Boa água o ano todo, solo decente em partes e as pastagens confiáveis. Bill está pedindo 1.800, incluindo o gado e o equipamento. Mason assobiou suavemente. Isso é mais do que justo. Ele está mais preocupado em encontrar o comprador certo do que em obter o preço máximo. Holloway respondeu. Quer alguém que respeite o que ele construiu, não apenas use a terra e siga em frente. Enquanto eles se aproximavam da casa, um homem idoso emergiu na varanda, alto e ereto apesar de seus anos, com uma barba branca cheia e mãos marcadas, que falavam de décadas de trabalho duro. Bill, Holloway chamou em saudação. Trouxe aquelas pessoas que mencionei. Os olhos aguçados de Bill Anderson avaliaram Mason e Nora enquanto eles desciam da carroça. Sr. O'Brien, ele disse, assentindo para Mason antes de se voltar para Nora com um toque de surpresa. E Senhorita O'Connell, Nora respondeu. Nora O'Connell. Senhorita O'Connell está considerando uma parceria no empreendimento, Mason explicou. Seu tom de fato. As sobrancelhas de Bill se ergueram ligeiramente, mas ele assentiu sem comentário. Bem, então, deixe-me mostrar o que construí. O tour foi completo, a casa com seus 4 quartos embaixo e 2 em cima, o celeiro com baias para 8 cavalos, o galpão de ferramentas, o defumador e o galinheiro. Ao longo, Bill falou com orgulho tranquilo do rancho que ele havia criado da natureza selvagem. A terra é boa para aqueles que a respeitam, ele disse enquanto eles caminhavam ao longo do riacho. Nunca tentei pegar mais do que ela podia dar, e ela me recompensou por isso. Nora se viu cada vez mais atraída pelo lugar. Não era grandioso como alguns dos ranchos extensos de barões do gado, mas tinha um senso de harmonia e propósito que a atraía. O jardim se foi este ano, Bill admitiu, mostrando-lhes um lote atrás da casa. Margaret, minha esposa, ela sempre cuidou disso. Não tive coragem de plantá-lo. É um bom solo, Nora observou, ajoelhando-se para passar os dedos pela terra. Rendera bem com cuidado. Bill olhou para ela com novo interesse. Sabe, jardins, senhorita O'Connell, minha mãe me ensinou, ela respondeu. Nós cultivávamos a maior parte do que comíamos em nosso rancho e ela conhece gado. Mason adicionou, cresceu em um rancho perto de Medicine Bow. Bill assentiu, algo decidido em sua expressão. Bem então, deixe-me mostrar a você o pasto norte, melhor pastagem na propriedade. Enquanto eles caminhavam, Holloway se juntou a Mason. Arranjo incomum que você está propondo, ele comentou baixinho. As pessoas vão falar. A expressão de Mason permaneceu neutra. As pessoas sempre fazem, não torna isso problema delas. O banqueiro o estudou por um momento, então encolheu os ombros. Verdadeiro o suficiente. Pelo que vale, acho que Bill gosta da ideia. Ele já recusou 3 compradores, não confiava neles para honrar o lugar. Quando eles retornaram à casa, o sol estava alto.
Bill os convidou para compartilhar um almoço simples de pão, queijo e café na varanda, enquanto eles discutiam os termos. 1.800 é meu preço, Bill afirmou. Não estou procurando negociar. Metade agora, metade em 1 ano se você precisar assim. Mason assentiu. Eu consigo 1.000 agora. O resto até a próxima primavera após a primeira venda de gado. Ele olhou para Nora. A contribuição da senhorita O'Connell seria sua expertise e trabalho até que ela estabeleça seus próprios fundos. Bill considerou isso, seu olhar movendo-se entre eles. Inconvencional, ele disse finalmente. Mas isto é Wyoming, não Boston. Eu conheci homens que começaram com menos e tiveram sucesso. Ele estendeu sua mão para Mason. Você conseguiu um rancho, Sr. O'Brien, desde que a dama concorde. Todos os olhos se voltaram para Nora. A decisão não deveria ter sido fácil, comprometendo-se com um lugar que ela acabara de ver, entrando em um arranjo de negócios com um homem que ela mal conhecia. No entanto, algo sobre isso parecia certo, como se ela estivesse finalmente pisando em um caminho que a esperava o tempo todo. Eu concordo, ela disse firmemente, encontrando o olhar de Bill. E eu prometo a você, Sr. Anderson, que honrarei o que você construiu aqui. O rosto do velho rancheiro enrugou-se em um sorriso. Nunca duvidei disso, senhorita. Eu sempre acreditei que você pode julgar o caráter de uma pessoa pela forma como ela olha para a terra. Vocês dois olham para ela, certo? Eles apertaram as mãos de todos e Holloway prometeu ter os papéis prontos no dia seguinte. Enquanto eles se preparavam para partir, Bill levou Mason de lado por um momento, falando palavras que Nora não podia ouvir, mas que trouxeram um aceno sério do homem mais jovem. A viagem de volta à cidade foi preenchida com discussões práticas de suprimentos. Eles precisariam de arranjos para Mason retirar suas economias de um banco em Cheyenne. Planos para os próximos meses. Abaixo da conversa pragmática corria uma corrente de emoção e possibilidade que nenhum deles reconheceu diretamente quando eles alcançaram Silver Creek. Holloway os deixou no hotel com a promessa de ter tudo pronto ao meio-dia do dia seguinte. Enquanto ele partia, Mason e Nora ficaram juntos na luz do sol do final da tarde, a realidade de sua decisão se estabelecendo ao redor deles. Está acontecendo muito rápido, Nora disse baixinho. Mason assentiu. Muito rápido, tendo segundas intenções. Não, ela respondeu, surpreendendo-se com a certeza em sua voz. Parece certo, mas é uma mudança significativa de 2 dias atrás, quando eu estava. Ela parou as lembranças daquela noite ameaçando ofuscar o presente. Quando você era prisioneira dos planos de seu irmão, Mason terminou gentilmente. Você não é mais, Nora. O que quer que aconteça com o rancho, você está livre para escolher seu próprio caminho. A simples verdade de suas palavras a tocou profundamente. Obrigada por me lembrar disso. Eles ficaram em silêncio companheiro por um momento, observando as rotinas noturnas da cidade se desenrolarem ao redor deles. O que Bill disse a você? Nora perguntou finalmente. Antes de partirmos, um sorriso tocou os lábios de Mason. Ele disse, é melhor eu ter arranjos de dormir separados prontos se eu quisesse evitar uma visita do conselho da cidade. Aparentemente, a Sra. Porter é sua presidente. Nora sentiu o calor subir em suas bochechas. Oh, não se preocupe, Mason a assegurou. A casa tem 4 quartos embaixo e 2 em cima. Muito espaço para a propriedade. A solução prática aliviou o constrangimento momentâneo e eles entraram para se preparar para o jantar. Enquanto Nora se trocava para o segundo vestido que Martha havia providenciado, ela se viu pensando sobre o futuro, não com ansiedade, mas com crescente antecipação. O dia seguinte passou em uma agitação de atividade. A venda foi formalizada no escritório de Holloway com Mason, contando moedas de ouro e assinando papéis que tornavam o Rancho Anderson oficialmente dele. O papel de Nora como parceira de negócios era incomum o suficiente para que Holloway tivesse que redigir documentos especiais, mas ao meio-dia tudo era legal e vinculativo. Eles passaram a tarde comprando suprimentos, comida,
ferramentas, sementes para o jardim planejado de Nora e necessidades domésticas. Os lojistas de Silver Creek eram curiosos, mas acolhedores, especialmente depois que Martha Porter fez questão de apresentar Nora pela cidade como uma jovem muito capaz de Medicine Bow, que seria parceira do Sr. O'Brien no antigo lugar Anderson. Ao anoitecer, eles estavam prontos para partir. Bill Anderson havia concordado em ficar por uma semana para ajudar com a transição, e eles estavam ansiosos para começar a se estabelecer no rancho. Enquanto eles carregavam o último de seus suprimentos em uma carroça emprestada da cavalariça, Holloway se aproximou com um telegrama em mãos. "Isto acabou de chegar para você, senhorita O'Connell", ele disse, estendendo o papel amarelo. "De Medicine Bow." Nora pegou-o com dedos trêmulos, o medo instantaneamente subindo dentro dela. Joseph a havia encontrado. Isso era uma ameaça? Mason moveu-se para mais perto, uma oferta silenciosa de apoio enquanto ela desdobrava o telegrama. Nora parou. Joseph foi para Cheyenne. Ponto. Edward. E eu quero fazer as pazes. Ponto. Por favor, avise onde escrever. Ponto. Daniel Alívio a invadiu, seguido por confusão. Daniel quer fazer as pazes, ela disse, mostrando a Mason o telegrama. Isso é promissor, ele respondeu cautelosamente. Os irmãos mais jovens pareciam menos comprometidos com os planos de Joseph. Nora considerou sua resposta cuidadosamente. Eu não estou pronta para vê-los ainda, mas talvez. Ela olhou para Holloway. Eu poderia enviar uma resposta? O banqueiro assentiu. Claro, o escritório ainda está aberto. Sua resposta foi breve, mas significativa. Daniel parou segura e bem parou não pronta para encontrar, mas aceitará cartas através do correio de Silver Creek. Parou Nora enquanto Holloway levou a mensagem para enviar Mason e estudou seu rosto. Você está bem? Nora assentiu lentamente. Eu acho que sim. Daniel sempre foi o mais gentil deles. E se Joseph está em Cheyenne, ela endireitou os ombros. É um começo. A jornada para o rancho foi tranquila. Ambos perdidos em seus próprios pensamentos, enquanto a carroça retumbava através do anoitecer que se aproximava. Bill Anderson estava esperando na varanda, enquanto eles se aproximavam, uma lanterna brilhando calorosamente ao lado dele. Bem-vindos ao lar, ele chamou, a simples saudação carregando um peso inesperado. Lar. A palavra ressoou no coração de Nora, enquanto ela olhava para a casa desgastada silhuetada contra o céu escurecendo. Ela havia deixado um lar em desespero e medo. Talvez ela tivesse encontrado outro em coragem e esperança. A primeira semana no rancho estabeleceu padrões que moldariam os meses que viriam. Bill Anderson era um professor paciente, mostrando a Mason as complexidades da propriedade, enquanto Nora se concentrava em tornar a casa funcional e planejar o jardim. Eles trabalharam do amanhecer ao anoitecer, caindo em sono exausto todas as noites em seus quartos separados. Quando Bill partiu para a Califórnia, deixando com um aperto de mão para Mason e um abraço surpreendentemente emocional para Nora, eles haviam se estabelecido em uma rotina que respeitava tanto as demandas do rancho quanto as fronteiras entre eles. A primavera cedeu ao início do verão, e o rancho começou a responder aos esforços deles. O gado prosperou sob seus cuidados. O jardim que Nora plantou começou a produzir vegetais, e a casa lentamente se transformou dos aposentos de solteiro esparsos de Bill para um lar mais confortável. Eles estabeleceram uma divisão de trabalho que jogava com seus pontos fortes. Mason lidava com a maior parte do trabalho pesado do rancho e com os compradores de gado, enquanto Nora gerenciava o cais, o jardim e a manutenção de registros. Mas eles eram flexíveis, ajudando um ao outro conforme necessário. Mason não hesitou em ajudar com o enlatamento de vegetais quando a abundância do jardim sobrecarregava Nora, e ela podia cavalgar ao lado dele para verificar cercas ou mover gado quando uma mão extra era necessária. Sua parceria era prática e respeitosa. Mas conforme as semanas passavam, algo mais começou a crescer entre eles.
Isso emergiu em pequenos momentos, Mason demorando-se à mesa do café da manhã para ouvir os planos de Nora para o dia. Nora esperando para compartilhar café quando ele retornava à tarde da cidade. Ambos sentados na varanda à noite conversando sobre tudo e nada enquanto as estrelas surgiam acima. Em Silver Creek. Eles foram aceitos como um arranjo incomum, mas respeitável. Martha Porter havia efetivamente decretado assim, e a cidade seguiu sua liderança. Mason atendia aos negócios na cidade sozinho a princípio, mas gradualmente Nora começou a acompanhá-lo, construindo seus próprios relacionamentos com os lojistas e as pessoas da cidade. Cartas chegavam regularmente de Daniel, hesitantes a princípio, depois cada vez mais abertas. Edward escrevia ocasionalmente também, suas notas mais formais, mais sinceras em seu arrependimento. De Joseph, havia poucas notícias além de rumores de que ele estava trabalhando como capataz em um grande rancho perto de Cheyenne. No meio do verão, o rancho estava mostrando progresso real. Sua primeira venda de gado havia ido bem, fornecendo fundos para investir em melhorias na casa e no celeiro. Mason surpreendeu Nora usando parte do dinheiro para comprar um piano de uma família partindo para Oregon, lembrando-se de sua menção de tocar quando menina. Precisa de afinação, ele se desculpou enquanto era entregue, mas o vendedor disse que ele soa. A consideração do gesto moveu Nora profundamente. Naquela noite, depois que o entregador havia ido, ela sentou-se ao instrumento, dedos hesitantes encontrando as teclas. As notas estavam de fato desafinadas, mas enquanto ela tocava uma melodia simples que sua mãe a havia ensinado, a música encheu a casa com um calor que ela anteriormente carecia. Mason ficou na porta, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Quando ela terminou, ele sorriu. A casa precisava de música. Ele disse simplesmente. Naquela noite, Nora permaneceu acordada mais tempo que o usual, pensando no homem que a havia resgatado por impulso e agora moldava seus dias com sua presença. Mason O'Brien ainda era algo de um mistério. Ela sabia que ele havia crescido no Texas, havia lutado brevemente na guerra apesar de ser jovem, havia estado à deriva por anos após as mortes de sua família. Mas os detalhes de seu passado permaneceram em grande parte não ditos, assim como ele nunca impressionou por mais sobre sua vida com seus irmãos. O que ela sabia era seu caráter, sua confiabilidade constante, sua competência tranquila, seus momentos inesperados de ternura. Ela conhecia o som de sua risada, rara mas genuína. Ela sabia que ele preferia café forte o suficiente para uma colher ficar em pé, não suportava mentirosos e pararia o que estivesse fazendo para assistir a um pôr-do-sol. E ela sabia com crescente certeza que seus sentimentos por ele haviam evoluído muito além da gratidão ou da parceria de negócios. A percepção não a chocou. Talvez tivesse sido inevitável desde o momento em que ele ouviu seu grito e escolheu investigar em vez de cavalgar para longe. Mas reconhecer isso para si mesma levantou novas perguntas e incertezas. Ele sentia o mesmo? Agir em seus sentimentos colocaria em risco a vida que eles estavam construindo juntos? E ela estava realmente pronta para tais emoções após sua fuga por pouco de um casamento forçado? O sono finalmente a reivindicou sem respostas, mas as perguntas persistiram nos dias que se seguiram, colorindo sua consciência de Mason de novas maneiras. A força em suas mãos enquanto ele trabalhava, a maneira como a luz do sol pegava em seu cabelo, a consideração tranquila em sua voz quando ele pedia sua opinião. Conforme julho virou agosto, a rotina do rancho foi interrompida por um visitante inesperado. Nora estava pendurando roupa quando avistou um cavaleiro se aproximando, um jovem em um cavalo baio que ela reconheceu imediatamente. Daniel, ela respirou, seu coração correndo enquanto seu irmão mais jovem se aproximava. Ele puxou seu cavalo a uma distância respeitosa dela, tirando seu chapéu. Aos 24, Daniel sempre fora o irmão que mais se parecia com ela,
com o mesmo cabelo ruivo e olhos verdes que eles haviam herdado de sua mãe. Nora, ele disse, sua voz incerta, espero que esteja tudo bem que eu tenha vindo. Sua última carta mencionou que você poderia estar pronta para uma visita. Ela o estudou, notando como ele parecia tanto familiar quanto estranho após 4 meses de separação. Está tudo bem, ela disse finalmente. Mason deve estar de volta do pasto norte em breve. Você pode esperar na varanda se quiser. Daniel desmontou, amarrando seu cavalo ao poste de amarração. Enquanto eles caminhavam para a varanda, um silêncio constrangedor pairou entre eles até que Daniel falou. Este é um lugar agradável, ele ofereceu. Me lembra um pouco de como era nosso rancho quando o P estava vivo. A comparação foi surpreendentemente precisa. O rancho O'Connell já teve a mesma sensação de cuidado e propósito antes que a amargura de Joseph o infectasse. Obrigada, Nora respondeu, gesticulando para ele se sentar em uma das cadeiras que Bill Anderson havia feito anos atrás. Está indo bem. Daniel sentou-se na cadeira que tinha em suas mãos. Nora, eu preciso dizer isso pessoalmente. Sinto muito. O que fizemos, o que eu fiz foi imperdoável. A franqueza de seu pedido de desculpas a pegou desprevenida. Em suas cartas, Daniel havia expressado arrependimento, mas nunca tão claramente. Por que você concordou com isso? Ela fez a pergunta que a assombrava por meses. Daniel olhou para suas mãos. Medo, principalmente. Joseph estava tão convencido de que era a única maneira de salvar o rancho, e ele sempre foi difícil de se opor. Ele olhou para cima, encontrando o olhar dela. Mas isso não é desculpa. Eu deveria ter te defendido, e não o fiz. A honestidade em sua voz tocou algo em Nora. Daniel sempre fora o irmão que ela se sentia mais próxima, apesar de sua participação nos esquemas de Joseph. O que está acontecendo no rancho agora? Ela perguntou. Está em dificuldades, Daniel admitiu. Joseph mal está falando conosco desde que voltou de Cheyenne. Edward está tentando gerenciar as coisas, mas sem a experiência de Joseph, ou ele hesitou, ou o meu trabalho. Nora terminou. Ela sempre havia lidado com grande parte da casa e da manutenção de registros, assim como ela fazia agora no rancho Anderson. Daniel assentiu. Nós não apreciamos tudo o que você fez até que você se fosse. Ele olhou ao redor para o quintal bem cuidado, o jardim florescente. Você parece estar indo bem aqui. Eu estou, Nora confirmou, uma nota de orgulho em sua voz. Melhor do que eu jamais esperei. O som de batidas de cascos anunciou o retorno de Mason. Ele apareceu ao redor do lado da casa, conduzindo seu cavalo, e congelou momentaneamente ao ver Daniel na varanda. Sua mão moveu-se instintivamente em direção ao rifle em sua bainha de sela. Está tudo bem, Nora chamou. Daniel veio visitar sozinho. A postura de Mason relaxou ligeiramente, mas sua expressão permaneceu cautelosa enquanto ele se aproximava. Daniel estava claramente nervoso, mas determinado. Sr. O'Brien, ele disse, estendendo sua mão. Devo-lhe agradecimentos por ajudar minha irmã quando eu a falhei. Mason estudou o homem mais jovem antes de aceitar o aperto de mão. Sua irmã se ajudou, ele respondeu. Eu apenas forneci transporte. A avaliação modesta trouxe um pequeno sorriso ao rosto de Nora, sabendo o quanto mais Mason havia feito. Daniel ficará para o jantar, ela anunciou, tomando a decisão naquele momento. Precisarei adicionar mais batatas ao ensopado. Enquanto ela entrava para ajustar os preparativos da refeição, ela ouviu Mason convidar Daniel para ajudá-lo a estabular seu cavalo, um ramo de oliveira tentativo que seu irmão aceitou agradecido. Pela janela, ela os observou caminhar em direção ao celeiro. A figura alta de Mason, ao lado da figura deslizadora de Daniel, e sentiu um nó de tensão que ela não havia percebido que estava carregando começar a se soltar. O jantar foi inicialmente constrangedor, com Mason quieto e observador. Mas conforme a refeição progredia, a conversa começou a fluir mais naturalmente. Daniel falou de mudanças em Medicine Bow,
Notícias de vizinhos e planos tentativos que ele e Edward haviam discutido para diversificar as operações do rancho. Edward acha que deveríamos tentar criar ovelhas na seção oeste. Ele explicou que a grama lá não é ótima para gado, mas ovelhas podem se dar bem. Essa não é uma má ideia, Mason comentou. Operações mistas podem suportar melhor as flutuações do mercado. A simples observação de negócios pareceu quebrar alguma barreira invisível, e logo os três estavam engajados em uma conversa genuína sobre estratégias de rancho, padrões climáticos e os desafios da vida agrícola em Wyoming. Enquanto Nora servia café após a refeição, Daniel hesitantemente levantou um tópico que ela vinha temendo. Joseph pergunta sobre você, ele disse. Em sua maneira, Nora ficou tensa. O que isso significa? Ele não dirá seu nome, Daniel admitiu. Mas ele perguntará se ouvimos algo, eu acho. Eu acho que ele se arrepende de como as coisas aconteceram, mesmo que ele seja muito orgulhoso para dizê-lo. A expressão de Mason escureceu. Arrependimento não apaga o que ele tentou fazer. Não, Daniel concordou rapidamente. Não apaga. Eu não o estou defendendo, mas pensei que Nora deveria saber que ele não a está caçando ou algo assim. A avaliação brusca trouxe uma onda de alívio que Nora não esperava. Parte dela o havia esperado nestes últimos meses por Joseph aparecer no horizonte, arma em mão, exigindo seu retorno. Obrigada por me dizer, ela disse baixinho. Ajuda a saber. Daniel ficou apenas uma noite, partindo após o café da manhã na manhã seguinte, com promessas de escrever mais regularmente. Enquanto Nora o observava partir, ela sentiu uma mistura complexa de emoções, alívio pela reconciliação tentativa, cansaço persistente de meses de cautela e um novo senso de força em sua posição. Mason estava ao lado dela até que Daniel estivesse fora de vista. Você está bem? Ele perguntou simplesmente. Nora assentiu. Melhor do que eu esperava estar. Ele mudou. Ou talvez ele esteja encontrando seu caminho de volta para quem ele era antes que a influência de Joseph crescesse tão forte. Pessoas podem mudar. Mason concordou. Para melhor ou pior. Ele olhou para ela, sua expressão suavizando. Seu irmão disse algo interessante enquanto estávamos no celeiro ontem. Oh! Nora se virou para ele curiosa. Ele disse que nunca te viu tão feliz quanto você parece aqui, nem mesmo antes que seus pais morressem. A observação a assustou, em parte porque Daniel estava certo. Apesar do trabalho duro e das lutas ocasionais, ela havia encontrado uma satisfação no rancho Anderson, que a havia iludido mesmo em dias melhores em sua casa de família. Eu sou feliz aqui, ela reconheceu, encontrando o olhar de Mason diretamente. Mais feliz do que eu pensei ser possível. Depois daquela noite, algo mudou na expressão de Mason, um aprofundamento do calor que vinha crescendo entre eles por meses. Ele abriu a boca como se fosse falar, então pareceu reconsiderar. Deveríamos verificar a linha da cerca sul hoje, ele disse em vez disso. Bill mencionou que precisava de reforço antes do inverno. O momento passou, mas seu significado persistiu enquanto eles retornavam às suas tarefas diárias. Naquela noite, enquanto eles estavam sentados na varanda observando o pôr do sol pintar o céu em laranja e rosa brilhantes, Nora se viu estudando o perfil de Mason, perguntando-se o que ele poderia ter dito se ele não tivesse escolhido a praticidade em vez disso. Os ritmos da vida do rancho continuaram enquanto o verão diminuía. Eles repararam cercas, cuidaram do gado, preservaram a fartura do jardim para o inverno e fizeram melhorias na casa e no celeiro. Cada dia os trazia mais perto do inverno, quando eles estariam mais isolados, dependendo principalmente da companhia um do outro durante os dias curtos e noites longas. No final de setembro, eles fizeram uma viagem a Silver Creek para suprimentos e para participar do Festival da Colheita da cidade. A comunidade os havia abraçado completamente até então, com Martha Porter tratando Nora quase como uma filha e os lojistas os cumprimentando pelo nome.
O festival transformou a rua principal da cidade em uma celebração da fartura rural, com mesas carregadas de comida, música de uma pequena banda e dança na área aberta perto da igreja. Nora, vestindo um vestido novo que ela e Martha haviam feito especificamente para a ocasião, se viu desfrutando do prazer simples da comunidade após meses de relativo isolamento no rancho. Conforme a noite avançava, Mason a surpreendeu pedindo-lhe para dançar. Em todo o tempo juntos, eles haviam mantido uma distância física cuidadosa, seu contato limitado a toques necessários ocasionais enquanto trabalhavam. Agora ele estava diante dela, mão estendida, uma pergunta em seus olhos. Eu não sou muito de dançar, ele admitiu, mas parece uma pena desperdiçar a música. Nora colocou sua mão na dele, agudamente consciente do calor de sua palma contra a dela. Eu também não sou, ela confessou. Meus irmãos nunca viram muito sentido em tais coisas. Eles se moveram desajeitadamente a princípio, encontrando seu ritmo, enquanto o violino e a guitarra tocavam uma valsa simples. Gradualmente seus passos se tornaram mais sincronizados, a rigidez inicial derretendo em um fluxo confortável. A mão de Mason repousava levemente em sua cintura, respeitoso, mas presente, enquanto a dela encontrou seu lugar em seu ombro. Ao redor deles, outros casais giravam e pisavam, alguns com graça praticada, outros com desajeitamento entusiástico. Ninguém lhes deu atenção particular. Eles eram simplesmente dois participantes a mais na celebração da comunidade. No entanto, para Nora, a dança marcou uma mudança significativa dentro dos movimentos estruturados guiados pela música e tradição. Ela encontrou uma nova maneira de se conectar com o homem que havia se tornado central em sua vida. Cada virada trazia seu rosto em foco, as linhas nos cantos de seus olhos, a ligeira ondulação de seu cabelo em seu colarinho, a concentração cuidadosa em sua expressão enquanto ele trabalhava para lembrar os passos. Quando a música terminou, eles se afastaram, mas algo havia mudado entre eles. Isso persistiu enquanto eles se juntavam a amigos em uma longa mesa para torta e café, enquanto eles ouviam o discurso anual do prefeito sobre a colheita, e enquanto eles dirigiam para casa sob um dossel de estrelas. Na manhã seguinte, Nora acordou com o som da chuva, um patter suave e constante no telhado, que prometia um dia de tarefas internas. Após o café da manhã, Mason foi para o celeiro para consertar arreios, enquanto ela começava a assar pão semanalmente. Enquanto ela sovava a massa, seus pensamentos retornaram à dança da noite anterior. A sensação da mão de Mason em sua cintura, a graça surpreendente que eles haviam encontrado juntos, apesar de sua inexperiência declarada. Algo estava se formando entre eles, algo que nenhum havia reconhecido, mas ambos pareciam cada vez mais conscientes. O som da porta da frente abrindo a tirou de seus pensamentos. Mason apareceu, chuva pingando de seu chapéu e casaco. Tempestades aumentando, ele relatou, pendurando seu equipamento molhado perto da porta. Pode ser que tenhamos alguns dias disso, de acordo com a maneira como meu ombro ruim está doendo. Nora sorriu para a previsão do tempo. Seu ombro é mais confiável do que o almanaque. Fragmentos de bala fazem bons barômetros. Ele respondeu com um sorriso crescente, esfregando o ombro que carregava uma cicatriz de um conflito de muito tempo atrás. Ele cruzou para a pia para lavar as mãos. Então encostou-se no balcão, observando enquanto ela moldava a massa em pães. Cheira bem aqui, ele comentou. Deve estar pronto para o almoço. Ela olhou para cima, pegando seu olhar em suas mãos enquanto elas trabalhavam a massa. Você terminou com os arreios. A maioria deles pensou que eu viria para tomar café antes de lidar com o resto. Mas ele não fez nenhum movimento em direção ao bule de café, continuando em vez disso a observá-la trabalhar. Havia algo diferente em sua expressão de foco, uma intensidade que fez seu coração acelerar. Nora, ele disse finalmente, sua voz mais baixa que o usual.
Há algo que eu venho querendo dizer. Ela parou suas mãos, o pão esquecido. Sim. Mason se endireitou do balcão, dando um passo em direção a ela. Estes últimos meses, trabalhando ao seu lado, construindo este lugar juntos. Ele fez uma pausa, procurando por palavras. Tem sido o melhor momento da minha vida. A simples declaração pairou no ar entre eles, profunda em sua honestidade. Minha também, ela respondeu suavemente. Ele deu mais um passo mais perto. Quando eu te ouvi gritar naquela noite, eu não sabia no que eu estava cavalgando. Não sabia que mudaria tudo. A garganta de Nora apertou com emoção. Mason, deixe-me terminar, ele pediu gentilmente. Eu não sou bom com palavras e preciso dizer isso direito. Ele respirou fundo. Eu vim para Wyoming procurando por terra, um lugar para me estabelecer após anos de deriva. Encontrei isso, mas encontrei algo mais também. Algo que eu não estava procurando, mas agora não consigo imaginar viver sem. Seu olhar segurou o dela direto e inabalável. Eu te amo, Nora. Não como uma parceira de negócios, não como uma amiga, embora você seja ambas essas coisas. Eu te amo como um homem ama uma mulher com quem ele quer construir uma vida. As palavras que ela esperava, mas não ousava esperar, a invadiram como uma chuva purificadora. Por um momento, ela não conseguiu falar. Oprimida pela emoção que surgia dentro dela, Mason esperou, paciente, mas vulnerável, dando-lhe tempo para responder. Eu te amo também. Ela disse finalmente, as palavras emergindo com surpreendente força. Eu acho que sim, desde aquela primeira noite, quando você me ofereceu uma escolha, em vez de fazer exigências. Cada dia desde então só aprofundou esses sentimentos. O espaço entre eles desapareceu quando Mason fechou a distância final, suas mãos empoeiradas de farinha vindo para repousar gentilmente em seus ombros. Posso te beijar? Ele perguntou. A formalidade da pergunta desmentida pela ternura em sua voz. Em resposta, Nora levantou-se na ponta dos pés, trazendo seus lábios aos dele em um beijo que começou hesitantemente, mas rapidamente aprofundou-se em algo mais urgente. Seus braços a envolveram pela cintura, puxando-a para mais perto, enquanto suas mãos cobertas de farinha encontraram seu caminho para seu peito, sentindo o forte batimento cardíaco por baixo. Quando eles finalmente se separaram, ambos ligeiramente sem fôlego, Mason encostou sua testa na dela. Eu queria fazer isso por meses. Ele admitiu com um sorriso que transformou seu rosto geralmente sério. Eu também, Nora confessou, surpresa com sua própria audácia. Lá fora, a chuva continuou a cair, criando um mundo particular dentro da cozinha quente. Eles ficaram juntos, nenhum dos dois disposto a se afastar, como se o momento pudesse se dissolver se eles quebrassem o contato. O que acontece agora? Nora perguntou eventualmente, prática mesmo neste momento emocional. A expressão de Mason ficou mais séria. Isso depende do que você quer, Nora. Eu gostaria de cortejá-la adequadamente, se você permitir, e se as coisas continuarem como eu espero que sim. Ele fez uma pausa. Bem, nós já compartilhamos um lar e um negócio. Compartilhar um nome e uma vida parece o próximo passo natural. A proposta, pois era isso que era, apesar de sua fraseologia indireta, trouxe um rubor às bochechas de Nora e um calor ao seu coração. Eu gostaria muito disso, ela respondeu. Tanto o namoro quanto o que poderia seguir. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Mason foi como o nascer do sol quebrando sobre as montanhas. Ele a beijou novamente, mais confiante desta vez. Suas mãos embalando seu rosto com uma ternura que fez seus olhos arderem com lágrimas inesperadas. Quando eles se separaram, Mason olhou para a massa de pão abandonada. Acho que negligenciamos sua panificação. Ele observou, o humor iluminando seus olhos. Nora riu, o som borbulhando de um poço de felicidade que ela não sabia que existia dentro dela. Pode esperar mais alguns minutos, ela decidiu, puxando-o de volta para outro beijo. A tempestade durou 3 dias,
transformando o rancho em uma ilha de calor e luz em meio ao aguaceiro cinzento. Eles usaram o tempo para fazer planos, tanto práticos quanto pessoais. Sua parceria continuaria, mas com uma nova dimensão que melhorou em vez de complicar sua relação de trabalho. Mason falaria com o reverendo Thomas em Silver Creek sobre a realização de uma cerimônia quando eles estivessem prontos. Quando os céus finalmente clarearam, eles foram para a cidade juntos para compartilhar suas notícias. Martha Porter não se surpreendeu, apenas comentando que ela estava se perguntando quando eles iriam cair em si. As outras pessoas da cidade ofereceram parabéns que variaram de fortes tapas nas costas para Mason a sorrisos cúmplices para Nora. Seu namoro, conduzido dentro dos limites de uma parceria já estabelecida, tinha um caráter único. Mason começou a prática de trazer pequenos presentes ao retornar da cidade, fitas para o cabelo de Nora, um livro de poesia, uma vez até mesmo um dedal de prata que ele havia notado ela admirando na vitrine da loja geral. Nora encontrou maneiras de mostrar seu afeto através de refeições especiais, uma nova camisa costurada de tecido que ela vinha guardando e disposição para ouvir quando ele ocasionalmente falava de seu passado. Conforme o outono se aprofundava em direção ao inverno, eles se tornaram cada vez mais confortáveis com a afeição física, mãos dadas enquanto sentados perto da lareira, beijos breves de passagem, o toque casual de ombros enquanto trabalhavam lado a lado. Suas noites se alongaram, preenchidas com conversa, música do piano agora afinado e uma compreensão cada vez mais profunda um do outro. No final de outubro, uma carta chegou de Daniel com notícias inesperadas. Joseph havia deixado o rancho Oconewo, vendendo sua parte para seus irmãos e indo para o oeste para tentar a sorte nas minas de prata de Nevada. Ele partiu sem realmente explicar, Daniel escreveu. Apenas disse que não havia mais nada para ele aqui. Edward e eu estamos gerenciando, embora sintamos falta de sua experiência. Implementamos algumas das ideias de agricultura mista. O Sr. O'Brien sugeriu e os primeiros resultados são promissores. A carta continuou com notícias de vizinhos e eventos da cidade antes de terminar com uma nota pessoal. Eu conheci alguém, Nora. O nome dela é Rebecca Turner, a nova professora da escola. Não tenho certeza onde isso pode levar, mas pela primeira vez eu entendo por que você escolheu a liberdade em vez da segurança. Algumas coisas valem o risco. Nora leu a carta em voz alta para Mason, enquanto eles estavam sentados na varanda, agasalhados contra o frio do outono para assistir ao pôr do sol. Seu irmão parece mudado. Mason observou quando ela terminou de ler. Nora assentiu, dobrando a carta cuidadosamente. A partida de Joseph provavelmente ajudou. Ele sempre lançou uma longa sombra. Ela ficou em silêncio por um momento, contemplando a notícia. Estou feliz que ele se foi, mas de alguma forma triste também. Ele nem sempre foi como ele se tornou depois que nossos pais morreram. Mason cobriu a mão dela com a sua. O luto afeta as pessoas de forma diferente. Alguns ficam mais duros, outros mais suaves. E alguns encontram a força para começar de novo. Nora acrescentou, virando a mão para entrelaçar os dedos com os dele. Como nós. A primeira neve chegou em meados de novembro, cobrindo o rancho em branco imaculado. Eles haviam se preparado bem. O celeiro estava abastecido com feno, o porão de raízes cheio de vegetais preservados, a pilha de lenha alta o suficiente para durar durante os meses mais frios. O gado havia sido movido para o pasto sul protegido com alimentação extra armazenada nos abrigos que Mason havia construído com base no conselho de Bill Anderson. O casamento deles foi planejado para a véspera de Natal, uma época em que viajar era difícil, mas não impossível para os convidados, Daniel e Edward, Martha Porter e vários outros amigos de Silver Creek, e o punhado de rancheiros vizinhos que eles haviam conhecido. O reverendo Thomas havia concordado em realizar a cerimônia no rancho em vez de na cidade,
entendendo o desejo deles de começar sua vida de casados no lar que eles haviam construído juntos. Conforme a data se aproximava, Nora se viu refletindo sobre a extraordinária jornada dos últimos 9 meses. Ela havia fugido de sua casa de família em terror com nada além de uma pistola e as roupas em suas costas. Agora ela estava no limiar de uma nova vida, uma que ela havia escolhido livremente, com um homem que a via como uma parceira igual, em vez de uma posse a ser negociada. No dia anterior ao casamento, ela estava revisando os preparativos deles quando uma batida na porta a assustou. Mason estava no celeiro e eles não esperavam convidados até o dia seguinte. Cautelosamente, ela se aproximou da porta, velhos hábitos de cansaço ressurgindo. Pela janela, ela viu um único cavaleiro, um homem que ela não reconheceu imediatamente, seu chapéu puxado para baixo contra o frio. Quando ela abriu a porta, ele olhou para cima e o choque a congelou no lugar. Joseph, ela respirou, o nome de seu irmão formando uma nuvem no ar frio entre eles. Ele ficou desajeitadamente, chapéu na mão, seu rosto mais magro do que ela se lembrava e marcado com novas rugas. Aos 31, ele de repente parecia muito mais velho. Nora, ele respondeu, sua voz áspera. Eu sei que não sou bem-vindo, mas ouvi sobre amanhã. Pensei que deveria vir. Confusão e cansaço travaram dentro dela. Como você ouviu? Daniel me escreveu em Nevada. Joseph se mexeu desconfortavelmente. Não vou ficar muito tempo. Só queria ver por mim mesmo que você está bem. O som de passos se aproximando anunciou a chegada de Mason. Ele apareceu na esquina da casa, machado na mão, e parou abruptamente ao ver Joseph. Sua expressão endureceu, e ele se moveu para o lado de Nora, protetor sem ser possessivo. O'Connell, ele reconheceu, seu tom neutro mas vigilante. Joseph assentiu em resposta. O'Brien. Um silêncio constrangedor se estendeu entre eles até que Nora encontrou sua voz novamente. Por que você está realmente aqui, Joseph? Seu irmão mais velho olhou para o chapéu em suas mãos, virando-o lentamente. Para pedir desculpas, ele disse finalmente, as palavras parecendo custar-lhe considerável esforço. O que eu fiz, o que eu tentei fazer foi imperdoável. Eu sei disso agora. A admissão tão demorada deixou Nora momentaneamente sem palavras. Ao lado dela, Mason permaneceu em silêncio, permitindo que ela respondesse como achasse adequado. Foi imperdoável. Ela concordou, sua voz firme. Você estava disposto a sacrificar minha felicidade, meu próprio ser por dinheiro. Joseph assentiu, aceitando a acusação sem defesa. Eu estava errado. O rancho estava falhando e eu estava desesperado, mas isso não é desculpa. Ele olhou para cima, encontrando o olhar dela diretamente. Eu não vim pedir perdão, Nora. Só queria que você soubesse que eu reconheço o que fiz e sinto muito por isso. A simples desculpa, desprovida de justificativa ou expectativa, tocou algo em Nora que ela pensava há muito tempo enterrado. Não perdão exatamente, mas talvez o começo da compreensão. Você gostaria de entrar? Ela ofereceu, surpreendendo ambos os homens. Está frio aqui fora. Joseph hesitou, olhando para Mason, que deu um leve aceno depois de estudar o rosto de Nora. Lá dentro, o calor da casa os envolveu, um contraste marcante com o frio emocional. Joseph ficou desajeitadamente na sala principal, observando os móveis confortáveis, o piano, a folhagem de Natal que Nora havia arranjado. Você fez um bom lar aqui, ele observou. Nós fizemos, Nora concordou com ênfase no plural. Mason se moveu para acender o fogo, dando-lhes um momento enquanto permanecia presente. Joseph o observou trabalhar, então se voltou para sua irmã. Daniel diz, sua parceira está neste lugar. Nora assentiu. Parceiros iguais em tudo. Joseph absorveu isso. Algo como reconhecimento surgindo em sua expressão. Era isso que você queria em nosso rancho. O que eu nunca permiti. Sim, ela confirmou.
Eu queria uma voz, Joseph, uma escolha em minha própria vida. Os ombros de seu irmão caíram ligeiramente. Eu fui criado para acreditar que os homens tomavam as decisões. Pai sempre fez. Ele balançou a cabeça. Mas o pai nunca teria tentado forçar você a casar contra sua vontade. Isso foi minha culpa, meu fracasso. A avaliação honesta pareceu drenar algo dele, deixando-o parecendo mais velho e estranhamente diminuído. Pela primeira vez, Nora viu além do irmão dominador o homem por baixo, falho, lutando, mas talvez não irredimível. Você ficará para o jantar? Ela perguntou, o convite surpreendendo até a ela. Os outros chegam amanhã, mas hoje à noite somos apenas nós. Joseph pareceu incerto. Eu não quero incomodar. É um convite, não uma intrusão, Mason disse, falando pela primeira vez desde que eles entraram na casa. Seu tom não era caloroso, mas também não era hostil. Sua irmã está oferecendo uma refeição, não absolvição. A clarificação brusca pareceu aliviar algo em Joseph. Ele assentiu, aceitando os limites implícitos. Obrigado, eu ficaria grato. A refeição foi um ensopado de carne simples, pão fresco e torta de maçã para a sobremesa. A conversa permaneceu cautelosa, mas gradualmente descongelou enquanto Joseph compartilhava notícias de suas experiências em Nevada. E Nora falava de seus planos para o rancho. Mason contribuiu ocasionalmente, seu cansaço inicial lentamente cedendo a uma aceitação cautelosa da presença de Joseph. Enquanto eles terminavam a refeição, Joseph enfiou a mão no bolso do casaco e retirou um pequeno pacote embrulhado em papel pardo. Eu trouxe isso para amanhã, ele disse, colocando-o sobre a mesa. Um presente de casamento. Não muito, mas ele o empurrou em direção a Nora. Abra agora se quiser. Nora desembrulhou o papel cuidadosamente para revelar uma pequena caixa de madeira intrinsecamente esculpida com um padrão de folhas e flores. Dentro, aninhado em uma cama de veludo, jazia um medalhão de ouro em uma delicada corrente. Era da mãe, Joseph explicou baixinho. Pai deu a ela no dia do casamento deles. Eu o peguei quando ela morreu, pensando em dá-lo à minha esposa algum dia. Mas ele encolheu os ombros. Ele pertence a você. Nora levantou o medalhão, abrindo-o para encontrar um minúsculo daguerreótipo de seus pais no dia do casamento deles. Jovens, sorrindo, cheios de esperança para o futuro. Emoção brotou dentro dela, inesperada e poderosa. Obrigada, ela sussurrou, fechando a mão ao redor do precioso memento. Isso significa muito para mim. Joseph assentiu, algo aliviando em sua expressão. Eu deveria ir. Consegui um quarto no hotel em Silver Creek para a noite. Ele se levantou da mesa. Eu não virei amanhã. Não acho que seria certo. Mas eu queria que você tivesse isso e visse por mim mesmo que você está bem. Mason se levantou também. Eu te acompanho até lá fora. Os dois homens deixaram a casa juntos. Suas vozes um murmúrio baixo que Nora não conseguia distinguir. Quando Mason retornou vários minutos depois, sua expressão era pensativa. O que você disse a ele? Ela perguntou. Mason se acomodou ao lado dela no sofá. Disse a ele que você era a pessoa mais forte que eu conheço, que eu era grato todos os dias por você ter escolhido ser minha parceira. Ele pegou a mão dela, seu polegar roçando seus nós dos dedos, e que, embora eu entendesse o arrependimento dele, se ele alguma vez ameaçasse sua felicidade novamente, ele responderia a mim. A declaração protetora aqueceu seu coração sem fazê-la sentir-se diminuída. E o que ele disse? Que ele não esperava menos. A expressão de Mason suavizou. Ele é um homem quebrado. Nora, não desculpando o que ele fez, mas eu reconheço alguém que está pagando por seus erros. Vi isso em seus olhos. Nora assentiu, virando o medalhão em sua mão livre. Eu não o perdoo, não totalmente, mas acho que o entendo melhor agora. Ela olhou para Mason. Obrigada por permitir que essa conversa acontecesse. É sua família, sua escolha. Ele respondeu simplesmente. Eu apoiarei qualquer relacionamento que você decidir ter com seus irmãos.
A compreensão em suas palavras reafirmou o que ela já sabia, que o homem ao lado dela a via como um ser autônomo cujas decisões ele respeitava, mesmo quando elas envolviam pessoas que a haviam machucado. Eu te amo, Mason O'Brien, ela disse, inclinando-se contra o ombro dele. O braço dele a envolveu, puxando-a para mais perto. E eu te amo, Nora O'Connell. Ele apertou um beijo em sua têmpora. Por mais um dia, pelo menos amanhã, você terá um novo nome se quiser. Eu quero, ela o assegurou. Mas eu sempre serei Nora por dentro, a mulher que correu pela noite e encontrou seu próprio caminho. Eu não te quereria de nenhuma outra forma, Mason respondeu, sua voz quente com admiração e amor. A véspera de Natal amanheceu clara e fria, o sol de inverno projetando longas sombras azuis sobre a neve imaculada. Em meados da manhã, os convidados começaram a chegar. Daniel e Edward primeiro, suas saudações desajeitadas gradualmente aquecendo, enquanto Nora os recebia no lar que ela e Mason haviam criado. Martha Porter apareceu com várias outras mulheres da cidade, imediatamente assumindo o comando dos preparativos finais para a celebração que seguiria a cerimônia. Os rancheiros vizinhos vieram em seguida, trazendo presentes e bons votos, seguidos pelo reverendo Thomas, que realizaria o serviço. Conforme a hora marcada se aproximava, Nora estava no quarto que ela havia ocupado sozinha nestes últimos meses, vestindo um vestido azul escuro que Martha a havia ajudado a fazer. Em sua garganta pendia o medalhão de sua mãe, uma conexão tangível com seu passado, enquanto ela entrava em seu futuro. Uma batida na porta anunciou Daniel, que havia se oferecido para acompanhá-la até a sala principal, onde a cerimônia aconteceria. Você está linda, ele disse enquanto ela abria a porta. Mãe ficaria orgulhosa. Nora sorriu, tocada pela simples observação. Você acha? Eu sei. Ele ofereceu seu braço. Pronta. Respirando fundo, ela assentiu, colocando a mão em sua manga. Pronta? A sala principal havia sido transformada com ramos de sempre-vivas, velas e fitas. Cadeiras trazidas da cidade acomodaram as 2 dúzias de convidados que se levantaram enquanto Nora entrava no braço de Daniel. No extremo oposto da sala, ao lado da lareira, onde um fogo alegre queimava, estavam Mason e o reverendo Thomas. O rosto de Mason, enquanto ele a observava se aproximar, tinha uma expressão de tanto assombro e amor que Nora sentiu que seu coração poderia explodir de felicidade. Ele estava vestido com suas melhores roupas, seu cabelo geralmente bagunçado penteado, mas era a luz em seus olhos que o transformava. Daniel colocou a mão dela na de Mason, recuando para se juntar a Edward na primeira fila. Enquanto seus dedos se entrelaçavam, Nora sentiu uma sensação de retidão, de conclusão que transcendia a cerimônia prestes a acontecer. O reverendo Thomas sorriu para os convidados reunidos antes de começar. Amigos e família, nos reunimos hoje para testemunhar a união de Mason O'Brien e Nora O'Connell, que encontraram um no outro uma parceria de iguais, uma amizade profunda e um amor de qualidade duradoura. O serviço foi simples, mas significativo, com votos tradicionais trocados em vozes que cresceram mais fortes a cada promessa feita. Quando Mason colocou o anel, uma simples aliança de ouro comprada em Cheyenne no dedo de Nora, suas mãos estavam firmes, seu olhar inabalável. Pela autoridade investida em mim e na presença destas testemunhas, eu agora os declaro marido e mulher, o reverendo Thomas concluiu. O que Deus uniu, que ninguém separe. O beijo que selou sua união foi breve, mas terno, tento a sua audiência, mas inconfundivelmente sincero. Enquanto eles se viravam para encarar seus convidados, a sala irrompeu em aplausos e vivas liderados pela aprovação entusiástica de Martha Porter. A celebração que se seguiu encheu a casa com risadas, música e o calor da comunidade. Vizinhos que inicialmente haviam visto seu arranjo com ceticismo agora levantavam copos para brindar sua união. Daniel e Edward, desajeitados mas sinceros, acolheram Mason como um irmão.
Conforme a noite avançava, Nora encontrou um momento tranquilo para sair na varanda, precisando de um pouco do ar puro de inverno. O céu acima estava em chamas com estrelas. As mesmas estrelas que haviam testemunhado sua fuga desesperada 9 meses antes. A porta se abriu atrás dela e Mason se juntou a ela, colocando um chale quente em seus ombros. "Tudo bem?" Ele perguntou, sua respiração formando nuvens no ar gélido. Nora assentiu, aninhando-se em seu abraço. "Apenas absorvendo tudo. Esta manhã eu era Nora O'Connell, uma jovem mulher que fugiu de seus irmãos na noite. Agora eu sou Nora O'Brien com um marido, um lar e, de alguma forma, uma família reconciliada." Os braços de Mason apertaram-na. "Você ainda é a mesma Nora que teve a coragem de correr, de enfrentar seus irmãos, de construir uma nova vida. Os nomes mudaram, mas o coração não." Ela se virou em seus braços para encará-lo. "Obrigada por ouvir meu grito aquela noite, por fazer meus irmãos responderem pelo que haviam feito, por me ver como alguém que valia a pena conhecer." "Melhor decisão que já tomei", ele respondeu, inclinando-se para beijá-la. "Embora eu ache que você teria encontrado seu caminho mesmo sem mim. Você é mais forte do que sabe, Nora O'Brien." O som de seu novo nome em seus lábios enviou uma onda de felicidade através dela, talvez. "Mas estou feliz por não ter tido o quê." Eles ficaram juntos sob a luz das estrelas, os sons da celebração vindo da casa atrás deles, o futuro se estendendo diante deles como o vasto céu de Wyoming, ilimitado, desafiador e cheio de possibilidades. Um ano depois, Nora estava na porta da casa do rancho, observando Mason entrar de verificar o gado no pasto sul. O rancho Anderson, agora o rancho O'Brien, havia prosperado sob seu cuidado conjunto com rebanhos de gado aumentados, jardins expandidos e melhorias na casa e nos edifícios anexos. Enquanto Mason desmontava, seu rosto se abriu em um sorriso ao vê-la. Mesmo depois de um ano de casamento, aquele sorriso ainda fazia seu coração bater mais rápido. Ele atravessou o quintal em longas passadas, tirando seu chapéu enquanto se aproximava. "Como estão minhas pessoas favoritas hoje?" ele perguntou, colocando uma mão gentil em sua barriga arredondada antes de beijá-la. "Ativa?" Nora respondeu com uma risada. Seu filho ou filha parece determinado a se tornar um Bronc antes do nascimento. A expressão de Mason suavizou enquanto ele sentiu os movimentos do bebê sob sua palma. Aos 30, ele estava prestes a se tornar pai, uma perspectiva que o enchia igualmente de excitação e apreensão. "Mais 3 meses, ele murmurou. "Mal parece possível." Nora cobriu a mão dele com a sua. "Martha diz que o bebê virá quando estiver pronto, independentemente do que o médico preveja." Eles haviam descoberto a gravidez no início do verão, uma descoberta alegre que havia levado a novas melhorias na casa, um berçário adequado no que havia sido um depósito, uma cadeira de balanço feita por Mason em horas noturnas, um berço enviado por Daniel e sua nova esposa Rebecca, que havia se casado em junho. As relações com seus irmãos haviam continuado a melhorar ao longo do último ano. Edward havia visitado 2 vezes, trazendo notícias da recuperação do rancho O'Connell sob novos métodos. Daniel e Rebecca haviam passado 1 semana com eles no verão, com planos de retornar após o nascimento do bebê. Até Joseph havia mantido uma correspondência cautelosa, suas cartas gradualmente evoluindo de polidez formal para interesse genuíno na vida de Nora e no progresso do rancho. A carta de Daniel chegou hoje. Nora disse enquanto eles entravam juntos. "Rebecca também está esperando, com previsão para julho." Mason sorriu. Primos com apenas alguns meses de diferença. Sua mãe ficaria satisfeita. A observação era típica dele. Reconhecimento atencioso dos laços familiares que permaneciam importantes para Nora, apesar do passado doloroso. Enquanto eles se acomodavam em sua rotina noturna, uma refeição simples, conversas sobre os eventos do dia, planos para a semana seguinte,
Nora refletiu sobre a extraordinária jornada que os havia trazido a este ponto. De uma fuga desesperada na escuridão para um lar cheio de luz e esperança, de um arranjo de negócios para um casamento de iguais, de estranhos para parceiros em todos os sentidos da palavra. Mais tarde, enquanto eles estavam sentados na varanda observando o pôr do sol, o braço de Mason em seus ombros e sua cabeça descansando contra ele, Nora sentiu uma profunda sensação de paz. O rancho se estendia diante deles, campos e pastagens agora cobertos pela neve do início do inverno, o celeiro e os edifícios anexos sólidos contra o frio que se aproximava, fumaça subindo da chaminé atrás deles. Você já pensa naquela noite? Ela perguntou suavemente. Quando você me ouviu gritar. Mason ficou quieto por um momento, sua mão acariciando distraidamente o ombro dela. Às vezes ele admitiu. Geralmente quando eu acordo ao seu lado e percebo como a vida seria diferente se eu tivesse ignorado isso. Nora assentiu, entendendo. Eu penso nisso quando vejo algo novo. O jardim em plena floração, o piano que você me comprou, o berço esperando por nossa criança. Todas as coisas que não existiriam em minha vida se você não estivesse lá naquela noite. Você me dá muito crédito, Mason respondeu. Você fez a primeira e mais corajosa escolha de correr, de lutar por sua liberdade. E você fez a sua para ajudar um estranho, para enfrentar 3 homens armados, para oferecer parceria em vez de proteção. Ela olhou para ele, sua expressão séria. Nós 2 escolhemos, Mason, e continuamos escolhendo todos os dias. Ele assentiu, reconhecendo a verdade em suas palavras. Melhores escolhas que já fiz. Conforme a escuridão caía ao redor deles, estrelas surgindo no vasto céu de Wyoming. Eles estavam sentados em silêncio confortável. O futuro se desenrolando diante deles como uma história ainda sendo escrita. Sua história, criada juntos a partir de coragem, respeito e um amor nascido no momento mais sombrio da vida de Nora, mas destinado a iluminar todos os dias que se seguiram. No silêncio da noite de inverno, com a promessa de primavera e nova vida esperando além da neve, Nora O'Brien sabia com absoluta certeza que havia encontrado não apenas segurança ou proteção, mas algo muito mais precioso, uma vida totalmente sua, compartilhada com um homem que havia ouvido seu pedido de ajuda e respondeu não com dominação, mas com parceria, não com posse, mas com amor. Era tudo o que ela não sabia que queria. Naquela noite ela fugiu para a escuridão e tudo o que ela valorizaria por todos os dias que viriam.